Bom dia para quem está chegando, boa tarde, boa noite para quem vai ver isso depois. Vamos continuar a nossa leitura, então, do Código Divino da Vida, né? Que é uma literatura que eu encontrei essa semana, que não por acaso caiu na minha mão, para a gente poder entender do que se trata a ativação de genes, né? E como isso pode nos ajudar, tá? Então, eu vou começar aqui, trazer para vocês da decodificação do mistério da vida. A compreensão das células e dos genes. Para que você aprenda como ativar seus genes, vamos começar falando um pouco a respeito da relação entre eles e as células. Nosso corpo é constituído por um número enorme de células, cerca de 1 trilhão para cada quilo de peso corporal. Isso significa que o organismo de um recém-nascido é composto por mais de 3 trilhões de células, o de alguém com 60 quilos por aproximadamente 60 trilhões. Um número grande como esse já causa surpresa, porém mais espantoso ainda é o fato de que, com raras exceções, os genes de cada célula são exatamente iguais. Isso a gente sabe, né? Código, né? O nosso corpo é constituído por diversas partes, cada uma com função e morfologia diferentes. Cabelo, unhas, pele, por exemplo, parecem ter um pouco mais em comum, no entanto, são constituídos por células com basicamente a mesma estrutura e função. E os genes que determinam essas funções são praticamente idênticos. Para que seja mais fácil você compreender, vou dar uma explicação simplificada da estrutura da célula. No centro de cada célula existe um núcleo recoberto por uma membrana. Aqui, ó, figura 1. Figura 1, figura 1. Normal, né? Núcleo, membrana. Nós temos células que a gente chama eucariontes, né? Esse é o nome, tá? Os genes se encontram dentro desse núcleo. Se uma pessoa pudesse retroceder no tempo até o momento de sua concepção, veria que se formou de uma única célula. É o milagre da vida, né? A coisa mais linda. Por meio de processos sucessivos, essa primeira célula se divide em duas, que também subdivide originando 4, 8, 16, e assim por diante, até que em um determinado estágio desse processo de divisão celular, as células começam a diferenciar-se e especializar-se. Algumas dão origem às mãos, outras às pernas, enquanto o terceiro grupo pode transformar-se no cérebro ou no fígado. O processo de divisão continua dentro do útero materno por mais 9 meses até o nascimento do bebê, que terá cerca de 3 trilhões de células. É claro que essa divisão celular continua após o nascimento, mas o que nos interessa no momento são os genes. O núcleo da célula contém o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, substância que denominamos genes. O DNA é formado por duas fitas em espiral. Veja só, né? E o nosso processo de individuação também é em espiral, né? Cujas superfícies aparecem moléculas designadas por 4 letras, A, T, C, G. Assim é o nosso código genético. E acredita-se nele esteja toda a transformação e informação necessária para a existência da vida. No núcleo de uma única célula humana, há cerca de 3 bilhões de letras. E a existência de cada pessoa depende da vasta quantidade de informação codificada em seu DNA. Continuando. O fato de a informação contida em uma única célula do corpo ser exatamente igual àquela de outras 60 trilhões significa que, em teoria, qualquer célula pode originar um ser humano completo. Mas então podemos nos perguntar: se cada célula contém toda a informação necessária para a formação de um organismo completo, por que as células das unhas formam somente unhas, cabelo e nunca outra parte do corpo? E se uma célula do cabelo decidisse trocar de papel por um dia e se tornar uma célula do coração? Ou mesmo se a do coração decidisse tornar-se uma célula da unha? Já que cada célula contém todas as informações, em teoria, isso é possível. Mas as coisas não acontecem dessa forma, pois acredita-se que os genes que formam as unhas, por exemplo, foram programados para o modo unha, e enquanto todas as outras funções foram desativadas. Embora ainda não se detenhamos todas as informações a esse respeito, sabe-se que durante o processo de divisão celular, a partir do óvulo fertilizado, nossas células chegam de algum modo a um acordo com relação às suas funções. Sabe-se também que cada uma delas irá desempenhar rigorosamente essa função. E daí vem a harmonia do corpo humano, né, gente? Nosso corpo, ele é uma máquina, eu digo, não é perfeita, é harmônica, né? O mecanismo de ação, de ativação e desativação. Os genes de cada célula guardam uma grande quantidade de informação, dentre as quais as instruções de ativação e desativação de acordo com a circunstância. Olha aí, ó, circunstância e ambiente, de novo, tá?
Os geneticistas referem-se a essas instruções como os mecanismos liga-desliga, on-off. Mas quando é que esses genes, que parecem quase infinitos em número, se ativam ou desativam? Sabe-se que alguns genes são ativados depois de um determinado tempo. Um bom exemplo são os genes que controlam o crescimento de mamas e barba. Quando o indivíduo chega à puberdade, os genes responsáveis pela produção hormonal, que antes estavam latentes, são ativados. Como resultado, os meninos começam a apresentar características sexuais de homem adulto e as meninas de uma mulher adulta. Acredita-se que tanto o meio ambiente quanto os aspectos emocionais e mentais possam acelerar ou retardar todo este processo, embora a inter-relação entre esses fatores ainda não esteja esclarecida. Aqui começa a entrar a mente, o pensamento mudando o teu approach genético. Vários cientistas estão pesquisando a influência dos genes na personalidade, temperamento e comportamento. Mas minha pesquisa caminha em direção contrária. Meu objetivo é entender como fatores psicológicos afetam os genes. Por enquanto, a ideia de que o comportamento psicológico está intimamente relacionado com a ativação e desativação dos genes não passa de uma hipótese. Acredito que com o desenrolar das pesquisas isso será comprovado e hoje já é uma verdade, né? Na realidade, a existência desse mecanismo liga-desliga não é mais uma hipótese. Há aproximadamente 40 anos, François Jacob e Jacques Monod, dois cientistas do Instituto Pasteur em Paris, descobriram, enquanto faziam pesquisas com a bactéria Escherichia coli, uma função muito semelhante ao mecanismo liga-desliga. A Escherichia coli, bactéria encontrada principalmente no intestino, tem como fonte principal de energia a glicose. Quando tanto a lactose quanto a glicose estão disponíveis no meio ambiente, a Escherichia coli escolhe a glicose. Na primeira fase do experimento a que me refiro, havia tanto a glicose quanto a lactose, e verificou-se que a E. coli sempre optava pela primeira. Na fase posterior, só a lactose ficou disponibilizada. De início, a bactéria não se alimentou. Passou a consumir, então, depois de um espaço de tempo, lactose e começou a se multiplicar. Adaptação, né, gente? Embora, para um leigo, tal constatação possa parecer óbvia, para os cientistas isso foi, de fato, uma revelação. O objetivo do experimento, conduzido por Jacob e Monod, era verificar se a bactéria já possuía antes a capacidade de digerir a lactose, ou se desenvolveu quando esta lhe foi fornecida. Após muitos estudos, os cientistas concluíram que essa característica não havia sido adquirida, mas a bactéria já possuía a capacidade de digerir a lactose. Em outras palavras, a capacidade de produzir lactase, a enzima que degrada a lactose, já era inerente à Escherichia coli. O que acontecia é que quando a glicose estava presente no meio, o gene que produz a lactase era desativado. Quando, porém, só a lactose estava disponível, a bactéria não tinha outra opção a não ser consumir essa fonte de energia para sobreviver. E assim, o gene responsável pela produção de lactase era ativado. Portanto, não se tratava de uma habilidade nova, mas sim uma característica já existente e que antes estava latente. Essa descoberta foi considerada muito importante, pois representou uma ruptura do conhecimento na época a respeito dos genes. E hoje a gente sabe, o nome disso é adaptabilidade. O que ele está querendo dizer aqui é que essa adaptabilidade ela não depende só de fatores físicos, ela depende de fatores emocionais e psicológicos também. Esse é o ponto dele nesse livro, tá? Claro que nós não chegamos lá ainda, né? Nós estamos andando para chegar nesse lugar. Muito bem. O que está codificado nos nossos genes? Permita-me fazer um resumo do funcionamento dos genes. Literalmente, toda a riqueza de informação contida nos genes está codificada no DNA existente em nossas células, a nossa marca, né? Há cerca de 50 anos fez-se uma descoberta extraordinária. Todos os seres vivos usam o mesmo código genético. Isso significa que todos, sejam eles fungos, bactérias, Escherichia coli, plantas, animais ou seres humanos, funcionam de acordo com o mesmo princípio. A unidade básica de todos os seres vivos é a célula. Os genes determinam a função celular e operam de acordo com princípios comuns. Esta é a evidência de que todos os organismos vivos se desenvolveram por meio de uma única célula. Talvez isso explique a razão pela qual tantas pessoas sentem-se calmas e serenas quando estão cercadas de plantas e árvores, por exemplo. Por isso que a gente fala, a natureza cura. De fato, gente, de fato. E explica também o motivo de tanta afinidade com animais, gatos, cães, uma vez que temos todos a mesma origem, estamos ligados pelo mesmo elo. Todo esse conhecimento auxiliou os cientistas a desvendarem muitos dos mistérios que envolvem a vida. Conseguimos até mesmo decifrar o código genético humano, o que nos levou a outras descobertas surpreendentes, projeto Genoma, né?
Sabemos, por exemplo, que nossos genes são muito pequenos. O código genético humano, constituído por mais de 3 milhões de letras químicas, está todo contido em fitas microscópicas que pesam não mais do que 1/200 bilhões de grama, ou seja, é 1/200 bilhões de grama e tem apenas 1/500 mil milímetros de largura, mas que, se esticados, chegariam a 3 metros de comprimento. Então vocês vejam, né? Se fosse possível fatiar um cabo de 1 milímetro de diâmetro em fragmentos de 1 centésimo, o resultado desse processo seriam fibras tão delicadas que se desintegrariam com extrema facilidade. Ainda assim, seriam 5.000 vezes mais espessas que uma fita de DNA. É impressionante, né, gente? É lindo de saber isso, né? Para que você tenha uma noção do que isso representa, imagine se juntássemos todo o DNA dos 6 bilhões de pessoas do mundo, isso pesaria apenas o equivalente a um grão de arroz. Nossos genes são mesmo infinitamente pequenos. Vamos acrescentar mais algumas informações pertinentes. Os genes são o código da vida, o elemento básico que torna possível a transmissão de informações essenciais de uma geração para outra. As células, por sua vez, são a unidade básica de todos os seres vivos. Como mostra a figura 2, o DNA é uma longa fita dupla que contém uma combinação complexa de açúcares simples e fosfatos. Aqui é a figura 2, ó. É a espiral, né? A espiral da vida, né, gente? Basicamente é isso, ó. Espiral da vida, tá? Muito bem, continuando. O DNA é uma longa fita dupla que contém uma combinação complexa de açúcares simples e fosfatos. Essas duas fitas formam uma espiral helicoidal retorcida para a direita, sentido horário, que lembra uma escada e é denominada dupla hélice ou hélice dupla. Os filamentos apresentam degraus de conexão, a intervalos regulares, formado por 4 elementos químicos. Toda a informação genética em qualquer organismo está inscrita nessa hélice dupla em pontos que correspondem aos degraus da escada em que utilizam as 4 letras químicas A, T, C, G, e que correspondem a adenina, timina, citosina e guanina. Esse é o nome dos aminoácidos que compõem o nosso DNA, é a matéria-prima do nosso DNA. Essas 4 bases agrupam-se em pares, adenina com timina e citosina com guanina. Esses pares se mantêm unidos a 2 fitas constituídas por moléculas de açúcar e fosfato para formar a dupla hélice. Essa é a estrutura do DNA, ou seja, o nosso gene. A informação contida nos genes, conhecida como informação genética, equivale a 3 bilhões destas letras. E caso fosse impressa, resultaria em 3.000 livros de 1.000 páginas cada um. Cada pessoa carrega isso dentro, gente. Pense só. Muito bem. Então a gente tem aqui a estrutura do DNA que diz: o DNA é composto por 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, e 2 fitas que são constituídas de fosfato e açúcar. Essas bases se unem aos pares com adenina, timina, citosina e guanina, formando os degraus da escada. É uma escada mesmo, né? O fato de toda a estrutura de seres tão complexos como o ser humano ser determinada por informações codificadas em apenas 4 letras químicas é algo surpreendente. Ainda mais inacreditável é constatar que a estrutura genética de todos os seres vivos, desde um minúsculo micróbio até o mais complexo animal, é idêntica. Ou seja, é o que a gente fala, gente, veio tudo do mesmo lugar, só evoluiu, né? É o todo, é o é o todo, né? Na verdade, seres humanos e plantas têm mais de 90% dos genes em comuns. Os organismos unicelulares, como fungos ou bactérias Escherichia coli, funcionam de acordo com os mesmos princípios básicos, contidos em 60 trilhões de células que regem o ser humano. E o mais espantoso é que essa imensa quantidade de informação está encerrada na microscopia do DNA. A tabela de codificação do DNA identifica proteínas. Vamos lá. Quando comecei a estudar os genes, sentia-me em permanente estado de graça. Qualquer que fosse o aspecto ao qual me dedicasse no estudo do DNA, meu deslumbramento em relação ao milagre da vida ficava cada vez maior. É lindo de ver, gente. Eu, como médica, posso falar para vocês. É maravilhoso a gente entender esse funcionamento dinâmico, perfeito e harmônico do corpo humano. É lindo de ver. Muito bem. Ao milagre da vida ficava cada vez maior. Havia perguntas que não saíam da minha cabeça. Como é que foi criada uma estrutura tão diminuta, precisa e essencial para a vida? Muito bem. A estrutura do DNA foi descoberta em 1953 e, desde então, as pesquisas que visam decifrar os mistérios da vida têm avançado tanto que, hoje em dia, podemos literalmente ler o código genético de bactérias, animais e até mesmo do ser humano. É algo incrível, impressionante, né? O Projeto Genoma, por exemplo, foi quem decodificou isso pela primeira vez. Mas o que esse código
Exatamente. E como podemos fazer a sua leitura? O código genético é, na verdade, uma série de instruções para a produção de proteínas. É uma receita, gente, é uma receita de bolo. É uma receita que a célula tem para produzir essas proteínas e para que, a partir das indicações dessa receita, se faça a proteína que vai carregar o oxigênio, que vai soltar o oxigênio, que vai colocar a glicose dentro da célula. É impressionante, gente. São microestruturas que fazem um trabalho que é o trabalho essencial da nossa vida, né? Muito bem. Continuando. O que esse código diz, então? Ele é essa série de instruções. Sabe-se que, assim como a água, as proteínas são fundamentais para a vida. Elas não são apenas elementos visuais e estruturais. Também fazem parte das enzimas, que são moléculas essenciais para reações químicas que ocorrem em nosso corpo. Em outras palavras, são a base para o milagre que denominamos vida. As proteínas são constituídas por 20 aminoácidos diferentes. E a combinação entre eles é o que determina o tipo de proteína resultante. O DNA, por sua vez, contém as instruções que determinam a produção e a ordem desses 20 aminoácidos diferentes. Aí que tá a receitinha e a ordenação disso. Os pares de base que constituem os degraus da escada em caracol se arranjam em palavras constituídas por 3 letras. Como a adenina sempre se liga à timina e a citosina, a guanina, embora as combinações possam ser AT ou TA, CG e GC, quando dizemos palavras, na verdade, estamos nos referindo apenas à primeira letra de cada par. Na palavra de 3 letras, ATG, por exemplo, A vem primeiro, seguido pelo T, então pelo G, como se fossem 3 degraus da escada. De acordo com a tabela de decodificação apresentada na figura 3, a combinação ATG contém as instruções necessárias para a produção do aminoácido metionina. Então, ou seja, a partir daí, ele traz pra gente um nome específico. Ele traz uma proteína específica com uma função específica. Muito bem. A identificação do aminoácido específico resultante dos trios de bases nitrogenadas A, T, C e G é conhecida como a leitura do código genético. As 4 bases nitrogenadas A, T, C, G são como as letras do alfabeto. Já os trios de bases que codificam determinados são como as palavras do dicionário. O aminoácido glutamina, por exemplo, ele é a expressão da palavra GAA ou GAG. Com base na tabela da figura 3, teoricamente, podemos decodificar a informação de todos os seres vivos. E a partir daí, é que eles... Então, nessas conclusões minuciosas, é que eles chegaram ao entendimento de quais eram as receitas desses 20 aminoácidos essenciais para nós, por exemplo. E a partir daí, todo o resto. Para simplificar, vamos imaginar que cada uma de nossas células contém uma biblioteca. Quando a célula deseja realizar uma tarefa, ela vai à biblioteca, abre um livro, aprende o que, quando e como fazer para conseguir o que deseja. E então começa a realizar a tarefa exatamente conforme é descrita no livro. Nessa analogia, nossos genes, ou DNA, seriam as páginas desse livro, enquanto o seu conteúdo seria a informação genética. Mas um livro é somente um livro. Por mais que apetitosa nos pareça a receita culinária, ele não saciará nossa fome. É preciso seguir essas instruções e preparar o prato. Do contrário, será apenas uma bela imagem num livro. Materializar, né? É aqui que o cozinheiro, que é o RNA mensageiro, o ácido ribonucleico, entra na cena. O RNA mensageiro vai até o DNA, copia a informação nele contida num processo que a gente chama de transcrição, que é o que a gente usa hoje. O que a IA faz hoje com tudo que a gente traz de palavra? Transcreve, né? E com base na informação obtida, produz as proteínas, utilizando aminoácidos como ingredientes. Depois de produzidas, as proteínas fazem o trabalho para o qual elas estão programadas na célula. Então, vocês veem, hoje a gente para por aqui, no Código da Vida, Código Divino da Vida, né? Esse é o nome do livro que a gente está trazendo ao longo desses dias, essa série de lives que eu vou fazer aqui e essa série de vídeos que estou fazendo para o canal do YouTube também, aonde a gente tem o entendimento de que as nossas emoções, pensamentos e o ambiente são, sim, capazes de desligarem ou ligarem pedacinhos dos nossos genes que vão poder nos levar para um estado de saúde ou de doença. Tá? Então, amanhã a gente continua e eu vejo vocês todos na sequência. Um grande abraço!